Olá, muito bem-vindos a mais esse módulo, mais essa aula nossa, onde nós começamos a tomar corpo a essa disciplina, a dar corpo a essa disciplina nossa de metodologia de pesquisa, não é verdade? Sabemos das dificuldades por não ter ainda o material impresso, mas nós como agentes do devir, ou seja, de propor realmente, diante de qualquer obstáculo, uma transformação, ou seja, uma adequação. Então, nesse momento, eu os convido, eu os desafio a superar esta dificuldade, indo à busca do material, desenvolvendo, pesquisando nessa ferramenta tão, assim, que hoje tão utilizada, que é a mídia digital. Você vê que nós estamos sendo chamados a cada dia a sair um pouco do papel. Não que nós vamos deixar, mas é uma readaptação. Chamados ao devir para se adaptar com essa nova ferramenta. Perfeito? Hoje nós daremos um foco especial à redação técnica, como usar toda essa metodologia voltada para apresentar o nosso trabalho. Ainda consolidaremos um pouco sobre projeto de pesquisa, porque esse assunto ele é muito vasto, ele realmente há uma infinidade de temas, de fontes, de pensamentos, de correntes, mas nós queremos direcioná-lo não só para essa questão também de produção acadêmica, artigo científico, pesquisas que nós chamamos assim, que alguns doutores levariam, isso é de alto nível, de forma alguma. Pesquisa se dá em todos os níveis, desde qualquer situação onde nós consigamos tabular dados, gerar conclusões através das informações apresentadas, isso faz parte de uma pesquisa. Perfeito? Iniciamos então. Hoje nós veremos ainda um pouquinho sobre estrutura de projeto de pesquisa de extensão. O objetivo é definir e especificar tipos de projetos e reconhecer as partes que compõem os projetos segundo normativas oficiais. Veja aqui, você imagina se cada um seguisse um caminho, ou seguisse a sua maneira, tivesse a sua maneira pessoal. Então precisou-se para reunir, concentrar e ter uma forma específica para toda a produção, então teve normas que balizassem. No nosso cenário, no nosso país, nós temos a ABNT, onde ela é norteadora para todos a elaboração de artigos, trabalhos acadêmicos, publicação, editoração de livros, mas nesse caso nós vamos seguir a normativa e em dado momento apresentaremos essas normas para vocês. Mas vejamos lá, olha aqui, o que nós temos de cara conosco, ou seja, um fluxograma, aonde se dará a nossa pesquisa. Então, que passo a passo nós iremos executar? Então, a concepção de projeto, só para nós relembrarmos um pouquinho, projeto, todo trabalho que conta com um projeto, possui muito mais chances de dar certo. Lembra? Quem planeja, quem tem a informação vai mais longe? Então é assim que nós também, quem faz um projeto tem muito mais chances de dar certo. Com ele você saberá desde o início o que fazer e ao longo de cada fase, ele pode sofrer alterações sim. Lembra que ele não pode ser engessado? Nós podemos adequá-lo de acordo com as situações, de repente nós temos que contornar, ou seja, não, tem uma estrada, tem uma árvore, derruba a árvore, faz a curva. Gente, por que não planejou antes essa estrada? Então chegou na hora da árvore, você teve que fazer uma curva abrupta e você para preservar a árvore. Faltou um planejamento antecipado para traçar o rumo daquela estrada. E assim são os nossos projetos. Ele pode sofrer alterações durante a sua aplicação, pois nem sempre atenderá às necessidades, assim como você também talvez descubra fatos e dados que exijam mudanças de rumo, tal qual a nossa árvore citada agora. Portanto, o projeto precisa ser flexível, mas deve necessariamente dispor de todos os elementos necessários para aplicação de forma ordenada, objetiva e autossuficiente. Perfeito? Quais são os elementos constituintes de um projeto? Claro que se você vai fazer um trabalho interno dentro da instituição, você poderá omitir algumas partes,
mas sabendo que um projeto, na sua estrutura, ele compõe da seguinte situação. Os elementos constituintes de um projeto, eu posso chamar de fase pré-textual. O que é que eu tenho para apresentar o meu projeto? Uma capa, uma folha de rosto, lista, ilustrações de tabelas, abreviaturas, siglas e símbolos, sumário, que são pontos obrigatórios, textuais, que nós chamamos o outro ponto de textuais. Todos são obrigatórios, porque são introdução, referencial teórico, metodologia, recursos e cronograma. Perfeito? Isso aqui, nós chamamos que esse aqui é o cerne, é a parte, o corpo do projeto. E o pós-textuais, as referências são obrigatórias, porque nós podemos estar lançando mão de informações que são de outro. Nós precisamos citar a fonte de onde nós estamos tirando as informações, não que as nossas informações pura e simplesmente não tenham credibilidade. Mas se nós usamos informação de outro, nós precisamos referenciá-lo. Glossário, apêndice, anexo e índice, que é opcional. Ou seja, pós-textuais. Então, classificamos nossos elementos, poderiam ser classificados em pré-textuais, textuais e pós-textuais. Perfeito? O antes, o durante e o depois. Ou seja, a preparação, a apresentação do projeto, o que consiste o projeto e o pós-textual, que é o que respalda o projeto. Elementos pré-textuais. O que nós chamamos de capa, gente, vejam aqui. Capa, folha de rosto e sumário. É muito comum a nós em todos os livros, mas nós precisamos realmente tomar isso como parâmetro, ter uma norma ABNT que traduz, que define, ou seja, lembra que nós aprendemos no Word, falamos algo a respeito lá na nossa aula de informática. Lembra como os pontos agora começam a se entrelaçar, as disciplinas, a interdisciplinaridade? Ou seja, aqui nós vamos usar o que aprendemos lá nas ferramentas de texto que o Word ou o LibreOffice apresenta, fornece para nós. Mas aqui está a margem, como se dá a cada um, em cada campo específico, como é que ele se situa. Gente, e o local, que é de onde esse projeto está sendo. Então a minha capa define, não, esse é um projeto de Porto Velho, esse é um projeto de Guajará-Mirim, esse é um projeto de Alvorada do Oeste. Gente, é de onde está situado o nosso projeto. A folha de rosto é muito parecido, mas ele só tem aqui, apresenta, o foco é o título do trabalho e uma breve apresentação. Tá certo? Para onde se destina, para qual a finalidade desse projeto. E o sumário, nada mais é, pensamos o quê? Seria um índice, mas uma referência do que nós vamos encontrar ao longo do projeto. Você fala, não fique preocupado ainda, ou não forme ainda, não conclua nada, mas é um exercício. Confesso a você que todos que vão elaborar um projeto, quando passa por esses itens elencados, fica sempre como há uma construção, você é levado, é desafiado a pensar no seu projeto no todo, perfeito? Muitas vezes, depois no final você vem e corrige um pouco a ordem do que você está fazendo para compor toda essa sequência. A capa, ela é opcional, mas concorda comigo que ela é fundamental? Para a apresentação de cara, serve como proteção extrema do trabalho, ou externa do trabalho. E traz um conjunto de informações claras, precisas e concisas, dando noção imediata sobre o conteúdo do relatório ou o conteúdo do teu projeto. É sempre bom, quando você vai apresentar esse trabalho, não mandar uma carta simplesmente, faz uma capa mostrando o que seria como um título. A pessoa bate o olho e já sabe do que se trata. E não tem que ler toda a carta para entender qual é o propósito dela. Ou, veremos lá depois, no item que a redação tem, mas pensando no nosso projeto. Então, nosso projeto, todo o conteúdo, que lê o projeto para entender qual que é a proposta dele. Então, você tem os teus elementos pré-textuais que já direciona do que será feito do seu projeto. Então, essas informações são necessárias, que são o nome da instituição, que é opcional, o nome do autor, fundamental, o título do trabalho, subtítulo, se houver, o que? Número do volume, se tiver mais que um, o local, a cidade onde está se publicando, e o ano de entrega. Por quê? Você vai ver que muitas referências, você traz um livro que foi publicado, a referência que você faz no ano tal.
Então te dá uma ordem cronológica do acontecimento, porque com o devir, você toma como referência a evolução de conceitos. Perfeito? O tema. Lembra que o tema do nosso projeto, insistimos porque é de fundamental importância a delimitação do tema. Abordaremos um pouquinho mais, porque o tema é o assunto escolhido sobre o qual versará o trabalho. Ok? Portanto, a escolha do tema deve estar vinculada ao gosto do assunto, entendeu? Ao gosto, ou seja, do que trata. E não porque eu quero dar um nome que não tem sentido. Então, você vai relacionar o tema com o que será feito de fato. Então, delimitação do tema é a definição de qual ou quais os enfoques do tema serão explicitados no decorrer do trabalho. Quanto maior a abrangência do tema, cabe ressaltar, mais difícil a compreensão conceitual. Perfeito? Daremos alguns exemplos ao longo da nossa caminhada, mas cabe aqui como referência para você consultando e delimitando o seu tema. Por que formular um problema? As principais motivações para a elaboração de um problema podem ser, ou seja, a resposta é importante para subsidiar uma ação. Exemplo, perfil do consumidor para a decisão do tipo de propaganda. Você lembra do público-alvo que você define? Quando nós pensamos isso na aula passada? Pois bem, por outro lado, de ordem prática, consequências de várias alternativas possíveis. Ou seja, exemplo, sistema mais adequado para a avaliação do RH. Ou decorrentes de interesses práticos. Quais as áreas serão vulneráveis à inundação no município de Porto Velho? Concorda? Que você já direciona o fato, ou seja, você vai de interesses práticos, você já vai direto, senão quais serão as áreas mais vulneráveis, ou seja, mais suscetíveis à inundação no próximo inverno. Perfeito? Então você já começa a direcionar e balizar o problema. Então, por que formular um problema? A ordem intelectual envolvida. O interesse por um objeto pouco desconhecido. Por exemplo, Freud e o seu estudo sobre o inconsciente. Imagina, Freud foi um pensador, ou seja, psicólogo é onde tem toda a teoria, onde se analisa a questão psíquica, emocional, podemos assim dizer, a Freud. Desculpa, a questão aos doutos da área. Mas ele estudou muito bem o inconsciente. Então ele teve a sua maneira, então, a ordem intelectual. Ou, por outro lado, determinar também com maior especificidade o comportamento de certos objetos. Em que medida fatores não econômicos agem como motivadores no trabalho. Você imagina, olha aqui, determinar com maior especificidade o comportamento de certos objetos. Ou seja, que objeto? Não é material, mas sim pode ser também um objeto, uma situação. Que nesse caso nosso aqui, quais são os fatores, a medida dos fatores econômicos que agem, vamos aqui, que agem como motivadores no trabalho. Será que é somente matemático, financeiro? Não. Quais são esses elementos? Vale a pena buscar. Perfeito? Você está começando a devagar, mas chegar a um ponto específico do teu projeto. De ordem dos valores sociais. Um pesquisador que é contrário à segregação racial, por isso resolve investigar o assunto. Perfeito? Ordem pessoal. E de ordem social. Incentivos sociais. Muito comum em editais de agências fomentadoras, oferece recursos para pesquisas em determinadas regiões geográficas, por exemplo. Perfeito? Então hoje, uma questão nossa, geração de energia. Nós sabemos que o nosso estado tem um potencial rico, mas onde está sendo potencializado as ações de energia? Nas hidrelétricas, a ponto de ter vindo duas. Há estudos de outras, há estudos de outras assim, não vamos dizer que está vindo, mas com certeza, de mais uma já temos informação, mas seria essa a única fonte de energia? Cabe aos interessados, aos alunos, aos pesquisadores, aos profissionais, a começar a formatar. E qualquer pessoa pode começar a balizar essa tendência, essa situação, a difundir através de um projeto
outras frentes, outras potencialidades que tem em cima, entendeu? Das fontes de energia. Um outro exemplo, eu vi uma cidade do interior de Santa Catarina que, pelo mercado internacional, você sabe das frutas vermelhas, por exemplo, morango, acerola, chamadas frutas vermelhas, tem uma aceitação mundial muito grande. De repente, alguém começou a pesquisar que tinha uma árvore específica em Santa Catarina de uma amora. Lembra daquela amora, aquela quase que roxinha, né? Mas a amora, aquela framboesa. Ou seja, uma pessoa começou através das frutas vermelhas estar bem no mercado, tinha uma potencialidade que com a genética, com a introdução, desenvolveu toda uma produção local para uma região. Imagine, alguém entendeu e começou a disseminar o uso daquela potencialidade que era característica daquela região. Assim por diante, na nossa região temos casos maravilhosos que podem ser dados, que você pode ver. Estou falando de pesquisas a respeito de potencialidades locais. Vejamos como formular um problema. Segundo isso aqui, esse autor, em 2010, ele disse o seguinte, está vendo aqui a referência? Ele e quando foi que ele pensou? Apesar dos procedimentos de elaboração de um problema não ser algo rígido e sistemático, existem algumas condições que facilitam essas tarefas. Como? Problema a ser feito como uma pergunta. Estudo da enchente. É um tema. O problema deve ser claro e preciso. Por exemplo, principais equívocos são: como ocorre a enchente? Como ocorre? É vago, você vai pesquisar como ocorre a enchente? Então, talvez não traria um resultado benéfico. Você poderia devagar, pensar, mas ele direcionaria para uma proposta de estudo com um resultado, que contribuição traria, por exemplo? Claro, muito boa, mas como pesquisa eu diria que fica vago essa questão. Você vai ter que enriquecê-la de outra forma. Como formular um problema, então? Porto Velho ficou pior nos últimos 30 anos. Ainda está uma pergunta. É impreciso. Qual o conceito operacional? Porque há várias concepções de bom ou ruim. Ela é muito subjetiva, é vago. Perfeito? É vago. Então nós temos que pensar em algo diretivo. O problema deve ser empírico. Por exemplo, empírico. Os filhos de camponeses são melhores filhos que os filhos de operários. Há uma subjetividade. O problema deve ser suscetível de solução. Ligando-se o nervo óptico às áreas auditivas, olha aqui, algo científico, do cérebro, as visões serão sentidas audivelmente. Gente, não é possível coletar dados. Então, se eu ligar, é possível, não vou sair do sim ou não. Então, a nossa pesquisa fica entroncada, não dá para avançar. O problema deve ser delimitado a uma dimensão viável. O que os jovens pensam acerca das religiões? Tá certo? O tema é amplo. A escala geográfica, por exemplo, o tempo, qual a faixa etária deles? Que lugar que seria, pessoal, do campo, da cidade? De que lugar se especifica? Onde estão situados? Qual a tendência? Então, é delicado, né? Como definir os objetivos? Temos um problema. O objetivo geral e os objetivos específicos. O problema, o grande questionamento que motiva a pesquisa. O objetivo geral é o fim último que se pretende alcançar, tá certo? Sua resposta depende das respostas dos objetivos específicos. Então os objetivos específicos são instrumentos para o objetivo geral e embasam técnicas que serão utilizadas para a pesquisa. Então você vai, como assim, saindo do macro, você dividindo por partes, e onde você aprofunda mais, um dando respaldo ao outro, até que você chega ao tema de uma forma diretiva. Como definir os objetivos? Uma forma prática para se estabelecer os objetivos é iniciá-los como um verbo no infinitivo. Por exemplo, estabelecer, avaliar, identificar, etc. Perfeito? É uma regrinha fundamental e assim funciona. Sempre iniciar com um verbo o objetivo, fazer determinada, atingir tal número, entendeu?
chegar a tal ponto. Perfeito? São verbos no infinitivo, ou seja, mas que você pretende, e o verbo indica uma ação. Como construir uma hipótese, que é outro elemento. Segundo um outro autor, tá vendo, em 2010, a hipótese em um projeto de pesquisa é uma afirmação, uma suposição, que procura responder ao problema levantado quanto ao tema escolhido. O transcorrer do trabalho irá confirmar ou negar a hipótese levantada. Segundo o Gil mesmo, tem-se uma hipótese quando se afirma que variações de uma variável, variações de uma variável não é redundante, corresponde a variações de outra. Perfeito? Qualquer coisa capaz de classificar duas ou mais categorias. Perfeito? Então, você vai trabalhando numa questão da tua hipótese. Agora, como construir essa hipótese? A classe social da mãe influencia no tempo de amamentação dos filhos. Concorda? Merece alguma discussão? Também não é o momento agora. Mas nós temos o quê? Uma variável independente com uma classe social. Ou seja, uma variável independente, classe social. Uma variável dependente, tempo de amamentação. Perfeito? Eu tenho uma variável independente e uma dependente. Ou seja, a minha hipótese, eu trabalho com as duas situações, mas eu vou construindo de maneira que essa aqui fica classe social. Então você vai por classe, você vai chegando a de uma classe, você chega à característica dela. Principais fontes para a elaboração de uma hipótese: a observação, resultados de outras pesquisas, teorias e intuição. Perfeito? Então, observação, você está observando algo. De repente, opa, isso aqui você dá para formular uma hipótese. Volto a falar sobre a questão, você está observando, você está juntando dados, processando, está vivendo. Por exemplo, eu estava num seminário, de repente eu ouvi uma palavra, imagine como que você ouve essa questão. Uma palavra onde ele mostra, economicamente falando, e de certa forma trouxe uma inviabilidade de implementar geração de energia fotovoltaica na nossa região da Amazônia. Eu questiono. Por quê? Os fatos, o tempo que eu tenho de região amazônica, tenho observado, e hoje, conhecendo um pouco da área, eu vejo, opa, destoa com algo. Isso está destoando a nossa realidade. Por que é inviável? Se de repente outros lugares onde não tem a mesma incidência solar tal qual nós, estão anos à frente, disseminaram como uma potencialidade, ou seja, é uma estratégia de negócio. Então, cabe sim, eu já direciono o meu projeto de pesquisa, para pesquisar a respeito de um tema ligado à nossa realidade. Perfeito? Através do quê? De uma observação. O que eu vou fazer? Buscar resultado de outras pesquisas, balizá-la em cima de teorias, unindo todos com a minha intuição. Ok? Você constrói todo um arcabouço em cima de uma situação, de uma lâmina passada num slide, você vai o quê? Opa, já dá para desenvolver um projeto. Isso é uma ideia. Característica da hipótese aplicável: deve ser conceitualmente clara, deve ser específica, deve ter referências empíricas, deve estar relacionada com as técnicas disponíveis, deve estar relacionado com a teoria. Gente, você imagina que esse devir do qual nós estamos construindo. Eu tive uma certa vez participando em São José dos Campos de um trabalho de inovação, onde eu visitei uma comunidade, a cidade de São José dos Campos, onde está a Embraer, onde está a melhor faculdade de engenharia, diga-se de passagem, não estou aqui, né, propaganda é uma realidade, o ITA, em São José dos Campos, mas está lá o polo que atende de petróleo e gás. Então, queira ou não, é uma cidade que tem um desenvolvimento tamanho. Pasmem vocês. O nível de criatividade dos alunos da escola do ensino fundamental, onde eles já trabalham com inovação desde as crianças do ensino fundamental. A prefeitura dá apoio para desenvolver essas técnicas, porque o mercado, o meio, estimula essas ações. E veja que na tua instituição tem ou não tem jovens cientistas? Então nós, como agentes do devir, nós como participantes desse processo, e vamos entender
todo esse cenário para direcionar os nossos pesquisadores, ou formatar a nossa realidade em cima dos dados e fatos que nós temos observado e anotado e registrado, para formular as teses para defender e mudar a nossa realidade. Perfeito? E convencer os outros em cima de dados. Concordam? Vamos. A estrutura de um projeto de pesquisa, perdoe-me, estrutura de um projeto de pesquisa, configuração de um projeto. Então lembra? Eu tenho uma folha de rosto, eu tenho que ter um formato, é padrão. Isso aqui definido pela BNT. Depois eu tenho a referência, já passei essa referência lá no referencial. Margem superior esquerda, lembra? A margem que eu tenho de extremo, margem de lateral, né? Superior e inferior, as margens. Sugere a letra básica ou Arial, são os dois tipos de letra, tamanho 12 da fonte, corpo de texto e 10 nas citações. Quais são as citações? Notas, referências, diretas e rodapé. Tudo que é informação fora do que você está desenvolvendo, que você está informação adicional, você usa numa fonte diferente para que você possa até destacar. Os títulos, onde tem que se colocar, o espaçamento entre as linhas, a entrada dos parágrafos, de um parágrafo para o outro, os aspectos gerais utilizando como referência a norma brasileira aqui, a 15287. Gente, todo o nosso referencial para a construção de um projeto, aqui está as margens, no nosso livro, onde está no ambiente virtual, fala sobre ele, tem mais ou menos, detalha mais, inclusive traz essa folha, esse material, está disponibilizado no nosso livro, no livro que está no ambiente virtual. Perfeito? Onde nós temos o papel, a letra, a margem, disposição de texto em geral, espaçamento entre as linhas, espaçamento entre os textos, espaçamento entre os textos e notas de rodapé, indicadores de seção, títulos, numeração progressiva e assim por diante. Então, resumindo aqui sobre toda essa estruturação do projeto. Projetos são documentos elaborados para norteamento das atividades que você deseja fazer, como a pesquisa ou atividade de outra natureza. Para cada uma dessas atividades, eles se diferenciam conforme o tipo de trabalho, mas possuem elementos comuns. A norma que regulamenta, então, é a norma NBR 15287. Norma brasileira 15287. Ela especifica os elementos mínimos que deve conter cada documento, os pré-textuais, capa, os textuais e os pós-textuais. São os 3 elementos de um projeto. Perfeito? Espero que nós tenhamos conseguido trazer mais, assim, que é informação teórica. Tem muito que nós avançarmos ainda, avançarmos assim, não nós. Nós como agentes, no conhecimento e na formatação de projeto, onde nós vamos desafiá-lo até, durante esse discorrer do curso, elaborar, nós teremos projetos assim, claro, sei que nós vamos ter assim, verdadeiras pérolas vindas de cada um de vocês. Avançamos. Continuando o resumo, a introdução deve destacar o tema que justifica os objetivos, a metodologia irá determinar os locais da pesquisa ou aplicação do trabalho, os materiais e métodos, os procedimentos e as formas de sistematização do resultado. O quadro de recursos preverá os elementos necessários para a aplicação do projeto, bem como dos colaboradores. Perfeito? Bem, pensamos em toda essa questão, corremos assim, demos uma certa velocidade, porque é muita informação, mas peço a vocês, encarecidamente, coloquei inclusive também, está na carta de navegação, uma recomendação para você acessar como elaborar projetos. Tem todo um manual, onde detalha, item por item, como fazer e mais ainda, como você chegar até utilizar a ferramenta do Word. Vale a pena você conferir e guardar como um elemento para a construção e apoiar os alunos que estão, os demais que estão na nossa instituição. Perfeito? Vamos falar então agora como a redação técnica. Como é que ela se dá? Como é que eu vou escrever? Veja, com toda esta variação que tem de linguagem, toda essa estrutura, vamos dizer, o nosso português ele foi se adaptando. Eu falo uma coisa para você, o que você entende por sofisticado?
eu confesso que eu surpreendi quando eu fui ver o que significa sofisticado. Claro, mas hoje está tão usual sofisticado. E sofisticado, na origem, na essência, quer dizer não igual original. Vem do sofisma do radical da palavra, os professores de português depois me corrijam, mas me ajudem. Mas é uma situação que, de repente, hoje, o sofisticado ficou algo assim, de pompa, algo de primeira, mas durante um bom tempo não era assim. Então nós temos que pensar na linguagem. Mas muitas delas, ou seja, pois bem, tem uma palavra que ela foi se adaptando de acordo com a utilização dela, o verdadeiro sentido, mas tem outras que nós estamos perdendo o valor. Perdendo por causa do linguajar popular. E nós, na redação técnica, temos que abolir, ou seja, abominar todo e qualquer tipo de linguagem coloquial, essas linguagens do uso corriqueiro. Perfeito? Então, o nosso objetivo: reconhecer os princípios e normas de redação técnica e científica, utilizar os modelos de redação oficial e aplicar o uso nas citações de textos elaborados. Perfeito? Eu chamo vocês aqui o seguinte: nesse momento, ver esse material, esse trabalho sobre linguagem. Você já parou para pensar o quanto a língua portuguesa se transformou e vem se transformando? Que tal fazermos uma breve viagem no tempo para acompanharmos diálogos que hoje são bem diferentes? Vamos lá? Ô, guri, mas isso aí tem que tomar, é? Tem que tomar. É quente? Tem chupa, assim. Eu não gosto disso, não. Bem quentinho, bem bom. Não tomo disso, não. Não toma. Olha lá, olha lá. Mas vai, guri, olha lá, prenda, até chegando pro teu lado. Tu é abilolada, é? Isso aí é a biscateira, menino. E tu tem a boca de tramela. Olha lá, puxa-te. Bem capaz, né? Pode entrar. Então o senhor é o senhor João Almeida Sem Rumo. Meu irmão, o negócio é o seguinte, queria um trampo, tem vaga nessa loja de imóveis aí? As variações linguísticas são inevitáveis em qualquer idioma, isso não é problema. O problema é não saber utilizar expressões corretas em cada ocasião. Concorda comigo? Tchau e até a próxima. Que tal esse exemplo? Essa realidade não se faz presente em todas as situações? Então imagina se não houve um devir, vamos chamá-lo de negativo, penso eu, com a nossa linguagem. Então nós estamos perdendo e muito a essência da linguagem, que para a linguagem técnica nós temos que voltar, ou seja, ser fiéis à nossa língua. Você dá os padrões, a tudo que estabelece, inclusive a norma, perfeito? Não só a língua, mas a linguagem e a norma. Vejamos aqui, uma redação técnica versus uma redação literária. Uma redação técnica e científica,
nós temos uma precisão do vocabulário e a exatidão dos pormenores. Enquanto na redação literária, o vocabulário de expressividade linguística busca a tradução da imaginação, ou seja, a questão de livro, um livro ou outro, ou seja, você busca explorar o imaginário, enquanto que na redação técnica você tem que ser preciso. A tua fala, você não pode divagar muito. Por outro lado, tem uma imparcialidade e comunicabilidade. Imparcialidade, perfeito? Eficácia e exatidão na comunicação. Nós temos que ser impessoais, não pode trazer uma pessoalidade, o eu, o você, o aquele, não. Você procura trazer de uma certa forma algo que não vincula ao eu, ao ego especificamente. Ou seja, enquanto que a redação literária, elaboração artística da frase, preocupação com a estética, a subjetividade e criação da ficção. O objetivo na técnica científica é esclarecer e informar, enquanto que a outra é entreter. Enquanto que traduz em objetividade, a outra é sobrecarregada de subjetividade. A abolição de construções dúbias ou que permitam mais de um significado, nós vamos ter um sentido figurado, uso de metáforas, de frases que possam ter dupla significação, porque o objetivo é trabalhar com a imaginação, é literária. E uniformidade na estrutura da terminologia e no estilo, a outra é multiplicidade. Linguagem denotativa, a outra é conotativa. Função referencial, a outra é a função poética. Concorda? Então, aí nós vamos começar a ir para o campo técnico, da técnica, sendo mais prático, perfeito? E pontual. Outro ainda, redação técnica científica, precisão, muitos se repetem, mas, ou seja, nós vamos mantendo aqui só alguns outros quadros para você ver de uma maneira diferente de apresentar o mesmo tema. A redação técnica é bem diferente da informal. Agora é preciso abstrair dos vícios, as abreviaturas não aceitas na norma padrão. Isso daquela de linguagem, vê o exemplo que nós tivemos agora aí no vídeo? E, sobretudo, atentar-se ainda mais à coesão e coerência. O que é coesão? Ou seja, você não pode estar disperso, não pode estar solto, tem que estar coeso, você tem que caminhar, ou seja, em cima de fatos, tem que estar amarrado o seu tempo. Você começa de um assunto, muda para outro, não. E coerente, você tem que ter uma coerência entre os temas elencados. A redação técnica é, em geral, aquela utilizada em documentos de rotina de que os profissionais, empresas, instituições e também não profissionais se utilizam para o desenvolvimento de suas ações. Perfeito que no nosso caso, nós podemos trazer aqui os documentos para elaboração de documentos, que são os documentos mais recorrentes, que são os nossos do dia a dia. Quais são eles? Será que seria só aquela carta? Mas que carta é essa? Essa carta, ela tem padrões técnicos. Eu lembro que, há um bom tempo atrás, no meu caso, meu primeiro diploma que eu lembro, que eu recebi um diploma, foi de datilografia. E tinha elaboração de cartas, entendeu? Mas era de elaboração, tinha que escrever cartas, ofícios, memorandos. Então era um livro, um manual da datilografia, onde se aprendia cartas comerciais. Então, o ofício, do que se trata um ofício? Documento usado para comunicação entre uma pessoa. E por assim por diante, ou seja, ou por empresa, ou entre instituição com outra pessoa, ou entidade externa para informações, solicitações, exposições de motivos, respostas determinadas, demandas, instruções nos fins. Ou seja, pode até ser extenso, se o assunto for longo, mas nós não podemos divagar muito, a ponto de perde até o sentido literal. Então, nós teremos que ser claros e precisos, talvez num ofício de notificar. Senão ele passa a ser um documento, uma norma. Tem outras situações a ser tratadas, mas você vai ver que é tudo primado de uma estratégia, de uma linguagem específica. E como é que nós preparamos, como é que nós entendemos ela? Gente, eu diria que é basicamente lendo. Precisamos ler mais e entender. Claro, o jornal nos baliza por uma informação, mas nós temos que ter livros, entender, ler as cartas, ver qual é a relação que tem elas, e nós ter sempre o senso crítico. Não é de ser aquela pessoa tipo do crítico destrutivo, sempre, mas é uma autocrítica para avaliar o conteúdo que nós estamos recebendo.
Memorando são as linguagens informais, mas por outro lado tem a função de ofício, mas eu não posso usar daquela forma tal qual aquelas do WhatsApp ou outra ferramenta, muito utilizada e que eu gosto. Quando eu vejo, eu me policio com relação à linguagem que eu estou utilizando. Os requerimentos da mesma forma. Então, eu poderia aqui elencar o ofício, memorandos e requerimentos. Então, os requerimentos são utilizados por pessoas, empresas ou instituições para obtenção de benefícios considerados de concessão obrigatória ou que são próprios do requerente. Eu chamo a atenção, a linguagem técnica, a linguagem formal, não é de repente você usar palavras. Por exemplo, tinha uma frase que eu fui assistir uma vez uma aula de português, os idos anos, são flácidas, calácidas para acalentar bovinos. Gente, é lindo a poética, mas de repente não vamos usar. A conotação dessas palavras é muito bonito, mas se traduz em quê? Conversa para boi dormir. Então, não é essa a questão, é o sentido literal, frases concisas, palavras que se usa sem ter essa dupla conotação. Redação científica, então, é também técnica e deve ser desenvolvida segundo princípios semelhantes, acrescentando-se o valor da produção escrita, dependendo do nível de cientificidade, ou seja, da qualidade das pesquisas e da produção textual. Nesse tipo de texto é muito importante referendar o texto com o que se tem de estudos já desenvolvido por outros atores e demonstrar com clareza e convencimento os resultados que se pesquisou. Ok? Então, regras gerais para organização e formatação textual. Dentre as regras gerais de produção textual, podem ser citadas, além das normas gramaticais, aquelas relativas à metodologia científica, ou seja, de apresentação dos elementos de trabalho científico, acadêmico ou não. Também coloquei no referencial uma indicação de um artigo de um texto sobre elaboração, um manual de uma faculdade. Gente, não se preocupe, é de uma faculdade, mas é bem acessível para que todos nós, e olha que eu digo para você, até mesmo todos precisam olhar os detalhezinhos, como desenvolver um trabalho acadêmico. E é muito enriquecedor no contexto. Vejamos aqui mais um exemplo sobre redação oficial. Vamos a esse vídeo. Você já ouviu falar em redação oficial? Bom, de acordo com o Manual de Redação da Presidência da República, redação oficial é a maneira pela qual o poder público redige atos normativos e comunicações. Então, o objetivo principal da redação oficial é comunicar com impessoalidade e clareza, para que a mensagem ali transmitida seja compreendida por todos. Isso acontece em vários ambientes de trabalho. Acompanhe agora a opinião de um assessor jurídico sobre o assunto. Meu nome é Cleiton de Souza, né? Minha graduação está sendo em Direito, eu concluí Direito agora este ano. E aqui no gabinete eu sou assessor jurídico também e chefe de gabinete. Em alguns momentos a linguagem técnica ela é necessária, né? Principalmente na comunicação entre os órgãos públicos. Alguns departamentos exigem essa comunicação técnica, né? E alguns documentos que nós usamos para se comunicar, principalmente para a comunicação interna dentro deste poder, no caso Poder Legislativo Municipal, nós usamos o memorando. O memorando ele é um modelo de um expediente que se usa para se comunicar dentro do próprio gabinete ou entre os gabinetes dentro do mesmo poder. Também existe o requerimento que nós podemos fazer requerendo de um outro departamento, né, dentro desse mesmo poder, através de um documento denominado requerimento, também é um modelo de expediente. Também existe o pedido de providência. Esse pedido de providência é um documento que é feito, né, geralmente são os parlamentares que fazem, só eles assinam, pedindo para que alguma secretaria do Executivo execute alguma obra ou algum serviço. O ofício ele já é para comunicação externa. É quando esse poder deseja se comunicar ou solicitar algo de outro poder, de outro ente,
né? E nós usamos o ofício. O ofício ele pode ser utilizado tanto para se comunicarmos com o executivo, com o judiciário, com o Ministério Público ou até mesmo em outros poderes federados, que seria União e Estado. Além de todos esses exemplos que nosso entrevistado nos mostrou, ainda existem muito mais tipos de redação: ata, atestado, comunicado, declaração, resolução, portaria, relatório e muito mais. Estas redações oficiais são chamadas de modalidades administrativas de expedientes oficiais. Bem, agora que você já conhece o conceito de redação oficial, que tal se aprofundar um pouco mais no assunto? Boa aula e até a próxima! Nós estamos diante, já usamos tantos esses documentos, né? Mas nós não tínhamos pensado tanto na técnica e finalidade de cada um. Eu desafio você a pesquisar mais a respeito sobre cada um desses textos e a partir de agora, quando você for elaborar um documento, começar a formatar segundo essas técnicas que está sendo apresentada a você. Mas nós vamos trazer aqui ainda sobre as citações, as referências. Lembra que nós tínhamos aqui uma referência quando nós falávamos sobre um livro, a referenciar um autor. E quando nós temos uma fonte na internet, veja aqui, se a obra está em meio eletrônico, nós também precisamos identificar o endereço eletrônico de qual nós pegamos essa fonte, precedida da expressão disponível em, quando você está publicando o teu artigo, ou a apresentação do horário, isso aqui é opcional, quando você teve acesso a essa informação, porque pode ser que essa informação, de alguma forma, ela foi alterada, mas aquele dia, quando você formatou a tua opinião, a tua pesquisa, a tua busca, você estava exatamente o que citou aqui no teu material. E está aqui o endereço eletrônico, qual é a forma seguido, que aqui é entre essas chavezinhas aqui, né? Esta, e aqui dentro nós sabemos que é o endereço eletrônico. Então, gente, e a curiosidade, vejo que a abreviatura do mês assume uma forma diferente do que a forma do mês, né? Que você teve acesso, recomendada na língua portuguesa. Perfeito? Mas eu queria chamar aqui, no meio eletrônico, nós trouxemos aqui um endereço eletrônico, é chamado no livro, é mencionado no livro, mas é uma plataforma interessante que ela serve até para nós buscarmos algumas referências para balizar algumas ações nossas internas. Publicações que se teve, autores, obras de autores, e essa plataforma é a plataforma MOOR. MOOR, ou seja, Mecanismo Online para Referências. Se você buscar, digitar no Google essa informação, ele já vai te abrir um link. E qual que é o objetivo dessa ferramenta online? Ela é gratuita, aonde uma bibliotecária reuniu um grupo, então essa situação, onde ele tem um acervo muito grande de material. Então, você acessando a ele te dá outras referências. Tem aqui uma maneira, seguindo a metodologia, de como eu busquei, para fazer uma experiência, evasão escolar. Como se caracteriza, o que se caracteriza? Quais são os artigos publicados a respeito de evasão escolar? Dá uma listagem, olha aqui. Quando eu pego aqui o endereço, dá licença, aqui nesse endereço que está aqui sinalizado, certo? Você vai ver, ou seja, toda essa relação que nós estamos aqui no momento, aqui toda essa relação e muito mais outros. Aqui está o caso, daquele caso onde eu mostrei a vocês, um artigo que eu peguei esse endereço, que está assinalado aqui, copiei e colei, aqui copiei esse endereço, colei, cheguei a essa situação. Olha aqui a matéria publicada, ou seja, como combater o abandono na evasão escolar, numa revista Gestão Escolar, onde te dá a oposição desta autora, perfeito? Sobre esse artigo. E eu queria aqui chamá-lo, então, a conhecer essa ferramenta e entender que toda essa construção, gente, nós temos que seguir padrões da linguagem e as normas. É um desafio muito grande passar essa gama de conteúdo e em tão espaço, um curto de tempo. Mas eu sei que nós conseguiremos chegar ainda à elaboração de um projeto. Segue aí, veja o referencial que está
Você vai receber todo esse material, mas com os links, pratique, busque essas informações. Entre nessa plataforma, busque temas que é referente a você, pertinente à sua área. Você vai ver que riqueza de material está disponível. Perfeito? Eu espero que nós tenhamos conseguido atingir o objetivo. Mais uma vez, e quero lembrar daquelas frases que nós sempre tínhamos. O difícil é um somatório de coisas fáceis. Aparentemente pode estar parecendo difícil, mas divide por partes que você vai ver que nós chegaremos lá. Até o nosso próximo encontro. Fica aqui o nosso abraço.